Olá, esse vídeo fala sobre um transtorno alimentar chamado bulimia nervosa. E o que é a bulimia nervosa? Como ela é caracterizada? São coisas que nós vamos discutir nesse vídeo. A bulimia nervosa, ela tem como principal característica a necessidade que a pessoa tem repentina de comer muito. E com a sensação de que elas perdem o controle no momento que estão comendo. São algumas espécies de ataque que a pessoa tem. E logo em seguida as pessoas acabam utilizando métodos para não engordar. Os métodos mais conhecidos por essas pessoas, por exemplo, são o vômito, a pessoa induz o vômito. Outra característica é o uso do laxante, de diuréticos, atividade física intensa, excessiva, com o intuito de não engordar, de não ganhar peso. Existe também o hábito de fazer jejuns prolongados, fica muito tempo sem comer, ou pular refeições. São os métodos mais comuns utilizados pelas pessoas que apresentam bulimia nervosa. Isso é um problema grave. É muito difícil detectar a bulimia nervosa nas pessoas, principalmente porque quem tem acha que não tem problema, acha que não está doente. Então acaba utilizando desses métodos, achando que é assim que funciona, que desse modo está correto, e levam a vida. E acabam negando que existe esse problema. Em boa parte das vezes, quando se detecta isso, a pessoa já está com esse problema já faz um bom tempo. Essas pessoas, elas apresentam uma preocupação excessiva com o peso do corpo e a forma do corpo, na qual elas utilizam essas características do corpo para balancear a sua autoestima. Então, se elas estiverem num corpo que acham que está bem, então a autoestima delas fica melhor. Se não, a autoestima fica mais para baixo, fica mais fragilizada. Um dos problemas, nesse caso, é que essas pessoas dificilmente ficam com uma autoestima boa, porque afinal de contas nunca estão satisfeitas com o corpo. E qual é a proporção das pessoas com bulimia nervosa? As pesquisas sugerem um número em torno de 3% da população que apresentam bulimia nervosa. Nesse caso, a maioria está entre a fase da adolescência e no início da fase adulta. E os homens? Os homens também são atingidos por isso. De toda a população com bulimia nervosa, os homens representam aproximadamente 4 a 13%, dependendo da metodologia usada por cada pesquisa. Então, a proporção de homens é muito inferior às mulheres no caso de bulimia nervosa. E quais são as causas para a bulimia nervosa? As pesquisas nessa área sugerem que existem algumas áreas da nossa vida que contribuem para isso. Por exemplo, a psicológica, a biológica, a familiar, a sociocultural. Por exemplo, onde que o sociocultural influencia nesse caso? Para isso não é muito difícil nós pensarmos. Basta observar que no meio em que nós vivemos, principalmente no lado mais ocidental, nós vivemos num meio em que os apelos variadas mídias é de que para você ser aceita, você tem que ser bela e magra. Isso é muito simples para compreendermos. Dentro do aspecto familiar, existe uma característica muito comum, que são essas pessoas vivem num contexto familiar rígido, na qual padrões de beleza são muito valorizados dentro dessa família, e é comum também observarmos na fala dessas pessoas que os pais acabam fazendo muita comparação entre os filhos. Por exemplo, tá vendo? O seu irmão faz isso e você não faz. Seu irmão tirou uma boa nota, você não faz. Tá vendo como ele é bonzinho e você não é? Esse tipo de comparação acaba também sendo um peso, e de acordo com os relatos dessas pessoas, nós que trabalhamos nessa área observamos que também contribui para o desenvolvimento
dessa patologia. Dentro do aspecto psicológico, agora falando, existem algumas características dessas pessoas muito comuns. Por exemplo, essas pessoas elas têm um padrão de comportamento muito rígido consigo e na relação com as outras pessoas. Elas têm dificuldades de demonstrar a emoção, porque elas acham que se demonstrarem as emoções, elas ficarão mais vulneráveis a críticas e a comentários que vão deixá-las chateadas. E aqui também tem uma outra característica. São pessoas que têm dificuldades de lidar com frustração. São pessoas que têm dificuldade de lidar com críticas. E esse tipo de coisa acaba atormentando, dificultando muito. Essas pessoas, elas também apresentam um grau de ansiedade elevado. Da mesma maneira como elas apresentam a autoestima bastante frágil. Sempre acham que não estão adequadas. Vários estudos nessa área acabam sugerindo que existe uma probabilidade de que nas pessoas com esse transtorno, elas apresentem alguma questão genética. E o tratamento, como funciona? O tratamento requer uma equipe multidisciplinar. Em boa parte dos casos, envolve um psicólogo, um psiquiatra, e quem sabe uma nutricionista também. Todos esses profissionais é importante que sejam pessoas que compreendam de transtornos alimentares para prestar um serviço adequado. O médico, ele cuidará da parte medicamentosa e, se for o caso de ministrar medicamento, ele fará, ou até mesmo, se for o caso de uma internação, também ficará a cargo desse profissional. A parte da nutrição, a mesma coisa. Quem sabe fazer uma dieta adequada para essa pessoa. A parte psicológica, caberá ao psicólogo que compreende desse assunto analisar a vida da pessoa, verificar em quais momentos da vida dela apresentaram focos, pontos que provavelmente desencadearam isso, e após essa análise ele vai verificar o modo como essa pessoa come, quando come, por que come, as emoções envolvidas nesses ataques, e mostrará para as pessoas as inadequações. Começará a ensinar a pessoa um modo diferente de se relacionar com a comida, trabalhando as emoções, as dificuldades que envolvem esse transtorno. E dessa maneira a pessoa conseguirá ter uma relação entre frustração, ansiedade, alimentação, de uma maneira muito saudável, de uma maneira como deve ser. Existe ainda dentro do aspecto do tratamento uma outra parte muito importante. Quando nós trabalhamos com essas pessoas, fica muito claro como há uma evolução melhor, uma evolução mais rápida do caso, quando há o comprometimento da família com o tratamento. Ou seja, quando a família se predispõe a mudar também, a seguir as orientações dos profissionais que estão cuidando dessa pessoa, o processo fica muito mais rápido, a ajuda contribui para a pessoa que está sendo tratada a sair desse problema que acaba sendo um transtorno na vida e atrapalhando muito. Caso você tenha esse problema,